Houve um momento em nossa história em que éramos vistos como um dos impérios mais poderosos do mundo. Claro, existiam inúmeros problemas e pontos negativos em nossa nação. Porém, éramos vistos como um império que cedo ou tarde ocuparia o cenário mundial ao lado de outras grandes superpotências da época. Atualmente estamos entre as 20 nações mais poderosas do mundo, mas não se engane achando que de fato somos poderosos. Após o fim do Império Brasileiro, nossas forças armadas aos poucos foram sendo deixadas de lado. Hoje, a nossa marinha está bem longe de ser tão poderosa quanto a nossa extinta Marinha Imperial. Hoje você vai conhecer a história da poderosa Marinha Imperial Brasileira. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr It's one small step for man, one giant leap for mankind. Seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. No século XIX, reinava também aquele que tivesse a força naval mais bem equipada. O poderio naval era essencial para manter a integridade de um império. O reinado de Dom Pedro I era marcado por uma instabilidade muito grande, por revoltas espalhadas por toda a nação e pela escassez de soldados. Era necessária a criação de uma frota marítima armada para garantir a integridade de seu império. Então, a única forma de atingir o número ideal de contingente para formar a frota foi recrutando mercenários estrangeiros, indígenas, escravos e outros tipos de homens que estivessem dispostos a lutar. O experiente Lorde britânico Thomas Alexander Cochrane recebeu o cargo de primeiro-almirante e foi escolhido para comandar a pequena frota brasileira de 38 navios de guerra. Várias províncias do Império Brasileiro arrecadaram fundos para equipar e modernizar a frota nacional. Nascia assim a pequena Marinha de Guerra Brasileira, que também era chamada de Armada Brasileira. O almirante Thomas então deu início à sua campanha militar pelo litoral do Império Brasileiro. Uma das mais notáveis campanhas ocorreu na Bahia, onde a Armada Brasileira atacou uma esquadra portuguesa formada por centenas de navios que se dirigia rumo ao Maranhão. Dos 70 navios portugueses, apenas 13 conseguiram fugir para Lisboa. Os demais navios foram afundados ou aprisionados e incorporados à Marinha Imperial Brasileira. A Armada Brasileira navegava todo o litoral do Império, acumulando vitórias e contendo revoltas. O então almirante Thomas Alexander, após libertar grande parte do território brasileiro, recebeu a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul e o título de Marquês do Maranhão. Por volta de 1822, depois de tantas batalhas, a Marinha Imperial Brasileira tinha deixado de ser apenas uma pequena frota e agora contava com uma poderosa esquadra com cerca de 96 navios de guerra modernos e de diferentes tipos.
Com a abdicação em 1931, Dom Pedro I deixou para o seu filho uma marinha imperial composta por 2 naus, 10 fragatas, 20 corvetas e várias outras embarcações, num total de 80 navios de guerra. Isso em tempos de paz. No reinado de Dom Pedro II, a modernização chegou e a Marinha Imperial Brasileira rapidamente se adequou à navegação a vapor. Nossas inúmeras bases foram modernizadas, novos navios foram adquiridos no mercado internacional e muitos outros foram construídos em nossos arsenais. As nossas esquadras foram modernizadas e a Marinha Imperial Brasileira contava com grandes portos no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Santos, Niterói e Pelotas. O Império Brasileiro também buscou a melhoria no treinamento de soldados. O corpo dos marinheiros imperiais foi definitivamente regularizado e surgiu o Corpo de Fuzileiros Navais, assim como serviços de assistência aos inválidos e também escolas para formação de marinheiros. Por volta do ano de 1860, ainda no reinado de Dom Pedro II, os navios à vela iam se aposentando, dando lugar aos navios a vapor. Agora, a Marinha Imperial continha apenas brasileiros natos, como Joaquim Marquês de Lisboa, Francisco Manuel Barroso da Silva, Joaquim José Inácio de Barros e muitos outros. Após a gloriosa vitória na Batalha de Riachuelo e a grandiosa vitória na Guerra do Paraguai, o Império Brasileiro aumentou sua produção de navios de guerra, adquirindo encouraçados, cruzadores, torpedeiros e muitas outras embarcações. Aos poucos, os cascos de madeira eram substituídos por ferro. As histórias das campanhas militares da Marinha Imperial Brasileira circulavam por todos os impérios europeus. A pequena frota naval formada por mercenários era agora a 4ª maior potência naval do planeta.